Nós vamos hoje para o último tema, a última mensagem da nossa série Cartas de Esperança. Durante a semana, eu convidei vocês a fazer várias decisões. O primeiro dia eu falei sobre João, o filho do trovão. Nós vimos aqui na Bíblia o contato que João, um pescador, um ignorante, um explosivo, um homem bravo, né, foi transformado quando caminhou com Cristo. De filho de trovão, foi chamado então do discípulo amado. Falamos então sobre a primeira carta que João escreveu para a igreja de Éfeso. E eu fiz um convite para vocês. Eu fiz um convite à perseverança. Nós temos que perseverar. A vitória não vem de mão beijada, né? Jesus quer que eu e você, através da nossa perseverança, nós conquistamos a nossa coroa. Na terceira noite nós estudamos a carta a Esmirna, no capítulo 2 aí de Apocalipse. E o convite foi o convite à fidelidade. Eu e você precisamos tomar essa decisão de ser fiel a Deus. Enquanto o mundo oferece prazeres que são contra a vontade de Deus, um cristão que quer herdar a vida eterna precisa ser fiel. Na quarta noite, nós falamos sobre a igreja de Pérgamo. E eu fiz um convite a vocês para um divórcio. Só que é o divórcio do mundo. Deus nos chama para nos separar das coisas desse mundo. E falando em separação, na quinta noite, nós falamos sobre a igreja de Tiatira. E o convite foi para a santidade. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Deus espera que eu e você, através do poder do Espírito, nos santifiquemos, nos separemos das coisas do mundo. Uma pessoa santa, como eu falei, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa separada para o Senhor. É uma pessoa distinta, diferente do mundo. Na sexta noite, nós falamos sobre a igreja de Sardes, e foi um convite a um reavivamento. Muitos hoje na igreja se encontram como mortos-vivos, né? Estão mortos espiritualmente. Fisicamente estão vivos pela graça de Deus, mas são mortos ambulantes. E o convite foi para que você busque o reavivamento. Na noite passada, na sétima noite, nós falamos sobre a carta a Filadélfia. Uma carta maravilhosa. Jesus, quando ditou a carta para João, não fez nenhuma repreensão, somente elogios. Uma igreja simples, pequena, porém poderosa em pregar o Evangelho. E o convite foi a missão. Eu convidei vocês a pregar o Evangelho semana passada. E hoje, na última noite, nós vamos falar sobre a carta a Laodiceia. E o convite é o convite à decisão. Não tem como você ouvir todas essas cartas, todos esses conselhos, todos esses apelos e continuar na mediocridade, ou seja, no mesmo. Não tem como. E você vai perceber que esta carta, ela tem um endereço certo. É para você e para mim. De todas as cartas, se eu pudesse dizer qual é a especial para nós hoje, seria Laodiceia. É claro que em outras cartas eu encontro conselhos, repreensão, elogios, mas a carta a Laodiceia, ela foi escrita com detalhes, com nuances que aplica somente para esse tempo. Um tempo frio, um tempo morno, um tempo de indiferença, apatia espiritual. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 3. Quero convidar você a ler comigo o verso 14. Vou ler, depois farei as considerações. No verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu e você, provavelmente, ao ler pela primeira vez essa carta, nós não vamos compreender. Por isso que durante essas noites nós estamos fazendo uma imersão. Nós estamos voltando ao tempo de quando foi escrito as cartas. E está aqui uma boa dica para você interpretar de forma correta a Bíblia. Não queira você pegar a Bíblia com a cabeça do século 21 e tentar encaixar as coisas do nosso dia a dia na Bíblia. Não dá certo. Nós temos que voltar na época do escritor, na cultura do escritor, onde ele estava inserido. E ali tirar então o que realmente o texto quer nos dizer, o que o escritor queria nos dizer. Bom, Laodiceia. Laodiceia não era uma cidade assim tão grande, mas também não era uma cidade tão pequena. Mas ela tinha um detalhe que fazia muita diferença. Era uma cidade rica, muito rica. Tá certo? É tipo um Dubai de hoje, certo? É uma cidade assim, tremendamente rica, tá certo? O que mais que nós temos na cidade de Laodiceia? Só pelo nome você já vai entender uma coisa interessante. Laodiceia significa povo julgado, ou seja, povo do juiz. Por isso que eu falo que esta carta é direcionada para mim e para você hoje. Porque nós estamos no momento iminente do juízo, né? Nós adventistas acreditamos que o juízo já começou. E que o juízo se divide em 3 etapas. O juízo investigativo, o juízo de comprovação e o juízo de execução. Nós cremos que o juízo investigativo já começou. E que Deus está agora... Jesus, no santuário celestial, está analisando todos aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram, que não aceitaram Jesus, não precisam passar pelo juízo, porque já estão o quê? Condenados. Só vão ressuscitar para receber a sentença eterna. Isso você vai encontrar no capítulo 20 de Apocalipse. Laodiceia era uma cidade muito rica, e ela foi destruída. Lembra que eu falei para vocês que a cidade de Filadélfia foi destruída no ano 17 depois de Cristo? Esse mesmo terremoto caiu sobre a cidade, né? Veio sobre a cidade. Mas a cidade foi reconstruída ali a trancos e barrancos. Mas no ano 60 depois de Cristo veio um outro grande terremoto e a cidade foi devastada. Só que o império agora, querendo ajudar, injetando dinheiro, a cidade falou assim: nós não precisamos. Nós somos ricos o suficiente. Interessante que a Laodiceia se ergue por si só e ajuda as cidades vizinhas a ser reconstruídas. Então é uma cidade muito autossuficiente. Interessante que ali era um produtor nacional, podemos dizer assim, de lã negra. Lã negra. A lã branca é comum. E a lã branca, posso dizer que era um pouco mais barata, porque você pode tingir. Agora a lã negra não. E eles tinham essa grande quantidade de lã negra para vender. Ali também era um grande centro universitário, onde eles desenvolviam curas, né, alguns tratamentos, dentre eles uma pomada para se passar no ouvido e um tipo de um colírio extraído de uma pedra, que eles colocavam ali no olho para o tratamento nos olhos. Era uma cidade que ficava entre Colosso e Hierápolis. 2 cidades aos extremos, porque Colosso era conhecido por ter águas geladas. Já Hierápolis seria assim, era conhecido por ter águas termais, quente, muito quente. Né? Quem conhece Olímpia e outros lugares, era uma cidade que produzia água quente. E Laodiceia ficava no meio.
E é interessante que Laodiceia pegava água lá de Hierápolis. E a água era conduzida por alguns condutores de água, assim. E quando chegava a água ali, ela não estava mais quente. E também não estava fria. Ela estava como? Morna. Então você percebe que o que Jesus falou para a igreja, mandou esse recado, quando o presbítero leu, quando o ancião, o líder da igreja, leu a carta, todas as pessoas ali compreenderam. Então vamos tentar compreender agora. Vamos tirar lições para a nossa vida. No verso 14, iniciando a carta, ele diz o seguinte: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A carta da Laodiceia pode ser dividida em 4 blocos. Primeiro, fala sobre a apresentação de Jesus. Quem é Jesus? Depois Jesus diz quem é a igreja. Depois ele dá alguns conselhos e depois vem a promessa. Na primeira apresentação aqui, gente, Jesus diz que ele é o Amém. E aqui é uma coisa interessante para mim e para você. Amém é uma palavra hebraica. Você sabe o que significa amém? Todo mundo diz, assim seja, ok. Amém é uma palavra hebraica. E o texto de Apocalipse foi escrito em grego. Então é uma palavra que foi inserida de forma proposital no texto grego escrito em hebraico. Porque a palavra verdade, que é a tradução dela, é aletheia em grego. Mas João colocou amém em hebraico. Por que isso? Porque ele tinha um significado. E eu quero convidar a igreja a abrir em Isaías 65, você vai entender por que Jesus diz que ele é o amém. Isaías 65, lá no Antigo Testamento, o profeta vai esclarecer isso para nós. Isaías 65, verso 16. Isaías 65, verso 16. Diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus do quê? É o que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já está esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. A palavra que aparece aqui, Deus da verdade, a palavra verdade é o amém, em hebraico. João fez de propósito, colocou essa palavra hebraica no texto grego, para que o leitor da carta, quando você lesse, você entendesse o seguinte: quem está dizendo é a verdade. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho e... Só que esse verdade não é um significado de verdade distinto do falso. Verdade aqui tem um sentido de fidelidade, de compromisso. Ele é autêntico. Jesus, ele é autêntico por si só. Ele não é duas caras. Ele é de verdade, entende? No sentido não de ser falso, que existe um verdadeiro e um falso, mas é verdade no sentido que ele é único e ele é comprometido. Ele é verdadeiro, ele é veríssimo. Sabe por quê? Porque o texto continua. Diz assim: estas coisas diz o amém, a testemunha o quê? Fiel e verdadeira. Nós temos, Deus nos deu um mandamento que diz o seguinte: não dirás falso testemunho. Jesus aqui, ele é autêntico, verdadeiro, comprometido. Ele é fiel, ele é uma testemunha fiel e verdadeira. A palavra testemunha aí é a palavra martírios, que vem da palavra martírios. Então Jesus, ele é tão fiel à verdade, comprometido à verdade, que ele se comprometeu tanto à verdade, que ele entregou a própria vida. Existem várias aplicações aqui. A carta de Laodiceia é a carta mais rica que nós temos. Eu, quando comecei a estudar, só de leitura, agora no domingo, eu li aproximadamente 2 horas, para poder chegar a um comum, a resumir aqui para vocês. E eu quero seguir uma linha, que eu acredito que é uma linha mais contemporânea, que de alguma forma vai servir para mim e para você. Você vai perceber
que Jesus, ele se apresenta para Laodiceia de uma forma diferente que ele não se apresentou em nenhum momento. Em todas as cartas você vê uma apresentação daquilo que ele já se apresentou no capítulo 1, quando ele aparece para João. Mas na apresentação de Laodiceia é diferente. E por que Jesus se apresenta diferente das outras formas que ele se apresentou? Você vê que Jesus está andando nos 7 candeiros, tem as 7 estrelas, aquele que esteve morto e tornou a viver, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre uma porta. Você vai encontrar várias declarações de quem Jesus é. Mas, no verso 14, é algo inédito. E por que isso? Porque as características desta igreja são inéditas. As características desse povo, dessa cidade, não se assemelha a nenhuma outra. Então Jesus faz uma revelação especial para esta igreja. E diz assim, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, e agora o quê? O princípio da criação de Deus. Esse texto está um pouco, posso dizer, está um pouquinho mal traduzido. Não sou eu que digo, mas a maioria dos teólogos. Porque quando você lê princípio da criação, você pensa que Jesus foi o primeiro a ser o quê? Criado, mas não foi. Se você pensar dessa maneira, você entra em divergência com vários textos. Porque Jesus, ele era Deus, ele era o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... E tudo que se feito foi feito através dele. E nada que foi feito, se fez. Então é através dele. A palavra aqui, princípio, tem uma conotação ativa, não passiva, como está o texto. É a mesma coisa dizer o seguinte: olha a diferença de criatura e criador. Quem é o passivo aqui? A criatura. Quem é o ativo? O criador. Então a palavra princípio aqui da criação não é em questão de primeiro, mas é que ele deu o start inicial. Foi ele que deu o start, o começo. Foi ele que ligou a bateria. Foi ele que rodou o motor. Se não fosse o princípio ativo de Deus, que é Jesus Cristo, o mundo não viria à existência. Entende? Então é ele que dá o início, é ele o glamour, a primazia, é dele que foi feito todas as coisas. Jesus, ele colocou a mão na massa quando fez Adão e Eva. É ele que falou e as coisas aconteceram. Jesus é o verbo, a ação de Deus, o princípio da criação. E por que ele se revela como o princípio da criação? Porque ele está dizendo para Laodiceia: Laodiceia, eu sou quem te criou, eu tenho autoridade. É eu que você deve prestar contas. Você é autossuficiente, mas você precisa de um Criador na tua vida. Eu sou o princípio da vida. Agora vamos para a revelação de Jesus. Jesus agora revela quem é Laodiceia. Verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse o que, gente? Frio ou quente. É interessante porque isso aqui é uma metáfora, né? É uma simbologia. Quente representa quem? O cristão que aceitou Jesus e é firme em Jesus, certo? É o quente, o fervoroso. O frio representa quem? O que não está nem aí, que não aceitou Jesus. Está lá fora vivendo a vida e desfrutando dos prazeres da vida. Então, nesse meio termo, tem um cidadão infeliz. Um cidadão miserável, que é quem? O morno. E é interessante que Jesus diz assim, quem deras fosse quente ou frio. E eu posso entender que Jesus, quando fala quente, quem deras fosse quente, é algo bom para mim, não é? Porque Jesus quer que você e eu sejamos quentes, fervorosos. Mas não é estranho quando Jesus fala assim, quem deras fosse frio? Então vamos pensar. Já aconteceu muitas vezes comigo. Você vai dormir, está um clima assim, nem quente nem frio, sabe? Nem quente nem frio. E aí talvez você não está de camisa, de camiseta, quem sabe não está com uma coxa ali para se cobrir, um cobertor. E você pensa assim, tá mais ou menos, eu vou dormir assim. E aí você dorme sem uma proteção. Durante a madrugada, vem um ventinho assim, uma coisa assim. Aí você acorda já tossindo e pega um resfriado.
o perigo de estar morno é que você não vê o perigo à frente. E não vendo o perigo à frente, você acha que está o quê? Protegido. Se você é frio, como Jesus talvez deseja que você fosse, é porque quando você está com frio, você faz o quê? Você se agasalha. Você se protege, você tenta se aquecer. Com as pessoas lá fora que são frios, quando o Espírito bate no coração, eles sentem o calor do Espírito e recebem o chamado. E aí vão ter a decisão de vir ou não. Mas o infeliz que está morno, ele escuta a voz de Deus, mas não quer aceitar. Não, eu já dei um passo, eu já dei um passo. Não. Ele luta, ele acha que ele é suficiente, ele não precisa do cobertor. Não está tão frio assim. Não está tão frio assim. Não, eu estou mais ou menos, estou ali, ó. Acho que eu estou quente, viu? Interessante que foi feita uma pesquisa, eu não tenho aqui para trazer certinho os dados, mas foi feita uma pesquisa, perguntaram assim para várias pessoas, eu não lembro se foi de cerca de 800 a 1000 pessoas. Perguntaram assim: você acredita que nos últimos dias, né, quando Jesus voltar, quando o mundo acabar, você vai para o céu ou vai para o inferno? Perguntou para a pessoa. 95% das pessoas disseram assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu pago meus impostos, eu vou na igreja, minha família toda é da igreja, eu nasci na igreja, fui batizado quando era criança, então no último dia, Deus é bom, Deus me ama, eu sou um cara legal, eu vou para o céu. 95%. Agora 5% diz assim: não, eu sou mau, eu não sei. Interessante que os entrevistados foram presidiários e políticos. Foi feita também uma outra pesquisa agora só com evangélicos. E os evangélicos são mais modestos. Apenas 93% diz que vai para o céu. E 7% não tem certeza, porque tem medo. Se essa pesquisa fosse feita há 100, 200 anos atrás, o resultado seria inverso. Hoje, o secularismo, a pós-modernidade, a pluralidade de ideias, o relativismo impera na igreja. Hoje as pessoas dizem: não, eu não sou tão ruim, eu sou uma pessoa equilibrada, né? Se você pergunta para... ninguém vai falar: eu sou fanático. Não, eu sou gelado mesmo. Não, eu sou um cara equilibrado. Ninguém é fanático. E ninguém é uma pessoa assim que está abaixo, caída. Sempre tem um equilibrado. É equilibrado. É morno. E é interessante que no verso 16 diz assim, ó: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de fazer o quê? Vomitar-te da minha boca. Os laodiceanos, quando ouviram essa mensagem, entenderam, porque lembra da água que chegava morna, e se você já tentou tomar uma água morna, é terrível. E diz alguns que é bom para emagrecer, de manhã toma água morna, tal, vai lá, toma uma aguinha morna. Se emagrecer depois você conta para nós, né? Mas é horrível. E o bonito, se há que há bonito aqui, mas o interessante é assim: alguém só pode vomitar algo se ela fez o quê? Se ela engoliu. Jesus ainda está dando chance para Laodiceia. Jesus ainda tem Laodiceia. Mas Laodiceia está tão nojenta que Jesus quer vomitar ela. Agora eu pergunto: vai permanecer dentro de Jesus ou você vai ser o vômito? A mensagem de hoje é forte e ela deve ser levada a sério. Vamos continuar, o tempo avança. Verso 17. Agora Jesus vai começar a dar, vai mostrar como que a igreja se acha, né? Como que ela se acha. Verso 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É triste quando você vai visitar alguém, falar de Jesus, do Evangelho, a pessoa: não, está tudo certo, não preciso, não vou na igreja, não, hoje eu estou bem, não preciso, eu estou muito bem assim. E quantas vezes, né, homens de Deus têm subido aqui nesse púlpito, falado, chamado a atenção da igreja, e a igreja fala assim: nossa, que bonita mensagem, mas é por irmão lá, para mim não, eu estou em ordem. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa.
O perigo de ser morno é isso. Achar que não precisa de coisa alguma. Querido, se você acha que você não precisa de coisa alguma, se você acha que a tua vida espiritual está boa, tem algum problema aí. Só que o problema de Laodiceia, você pode até pensar, não, tá bom, pastor, eu entendi, eu não estou bem. Mas você não sabe a gravidade disso, porque você é cego. Eu sou cego. A igreja de Laodiceia não consegue ver a sua injustiça. A igreja de Laodiceia não consegue ter noção de quem ela é. A igreja de Laodiceia, ela é nua. Interessante que vestimenta na Bíblia, eu já disse para vocês, representa o quê? Obras, justiça, obras. Esta igreja não tem obras, ela é nu, ela é cega, ela é miserável, é pobre. Olha que coisa forte. Imagine você receber isso do Senhor. Deus mandou essa carta, o presbítero leu, a igreja falou, puxa vida, mas que chicotada. Como assim Jesus disse que nós somos pobres? Nós somos ricos. Como assim? Nós temos a melhor pele, a melhor lã, a lã negra, que é difícil de encontrar, é rara, e nós temos aqui. Como assim diz que nós somos cegos? Nós temos o melhor tratamento aqui para os olhos. Jesus no verso 18 começa os conselhos. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Jesus agora vai dar uma lição forte para a Laodiceia. Ele fala assim: vocês são pobres, vocês precisam comprar um ouro meu, refinado pelo fogo. O ouro representa a fé. O ouro refinado pelo fogo é a fé sendo provada. Isso você encontra em Tiago, o próprio Pedro diz. Então veja, Jesus olha para a igreja e fala assim: vocês não têm fé. Vocês precisam de uma fé refinada por provações. Vocês estão numa situação de conforto. E eu quero mandar para vocês provações, porque as provações, a fornalha da provação, é onde purifica a fé do crente. E muitos reclamam, né? Porque vem a aprovação. É bênção de Deus. A aprovação está te preparando, está te lapidando, tirando aquilo que não presta. Laodiceia não tem nada que presta. Laodiceia precisa passar pela pobreza. Laodiceia precisa abrir os olhos. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, vai convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo. Laodiceia não tem o Espírito de Deus. Laodiceia coloca-se no lugar de Deus, se convence que não precisa de nada, que está tudo certo na vida, mas na verdade, quando Cristo voltar, vai ter vergonha, porque vai estar nu, e vai fugir para os rochedos, como diz o capítulo 6 de Apocalipse. Quero ler com vocês agora o verso 19. O verso 19 da carta é o centro. É o centro de toda a carta. Se a gente for pegar algo importante aqui, é o verso 19. O verso curtinho, mas tem uma coisa, um significado grandioso. Diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Laodiceia é uma igreja pós-moderna. É um pé lá e um pé cá. É uma cidade, é uma igreja relativa. Tudo pode. Não, Deus é amor. Não, eu posso fazer isso. Não preciso ser tão radical assim, pastor. Não, eu posso comer de tudo. Não, Deus, olha só, Deus pediu para que eu guardasse um dia. E eu posso escolher qual o dia. Eu posso escolher o domingo, eu posso escolher a segunda-feira. A igreja de Laodiceia leva tudo no relativo. Ela coloca as ideias dela em primeiro lugar. Interessante que a geração que nós estamos vivendo é uma geração que não gosta de repreensão. O pastor, quando fala algo aqui na frente, se dói. É um mimimi. É um mimimi. Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas a igreja precisa abrir os olhos. A igreja de Goerê, e você que está assistindo, se não abrir os olhos, vai se encontrar nu com o Senhor. Chega de mimimi.
O que é de Deus é de Deus. O que é do Senhor é do Senhor. O que é para fazer, faça. O que não é para fazer, não faça. Não tem meio termo. Não é inconcebível o crente viver como o mundo. É inconcebível. Você pode dizer que é qualquer coisa, menos cristão. E a repreensão, olha que coisa amorosa. Ele diz assim: eu disciplino, eu exorto, eu xingo, eu falo, eu bato naqueles que eu amo. Chega de mimimi. Pastor, é só uma coisinha, é um colarzinho, é uma coisinha ali. Para com isso, igreja. Quando é que nós vamos nos converter? Quando é que nós vamos ter prioridade com Deus? Quando é que você vai acordar cedo e dizer o seguinte: eu nem vou beber água, eu vou primeiro beber água da vida? Quando é que você vai parar com essa pressa de sair correr para a tua vida e deixar Deus de lado? Quando é que você vai entender que a salvação é hoje? Não é dieta da segunda, que deixa tudo para depois. É hoje, querido. A hora que você sair desta casa de oração, você tem que pensar o seguinte: o tempo está próximo, Cristo está voltando. E se eu não me arrepender, se eu não largar meus vícios, eu vou ficar nesse mundo e serei destruído. Querido, abre teu olho. Se você é pai, quando vê teu filho caindo para o buraco, eu tenho certeza que você fará de tudo para que ele não caia no buraco. Então não se ofenda com a repressão de Deus. Aqui não está falando o pastor Adriano, mas a palavra bíblica: Deus disciplina aquele que ama. Eu louvo a Deus porque eu já fui disciplinado pela igreja. Eu fui removido do rol da igreja. Assim como esse homem eu saí, mas Deus seja louvado que eu voltei a tempo. Sem tantas cicatrizes como esse homem que nós assistimos no testemunho. E a disciplina foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esses dias fui visitar alguém. E a mulher que mora do lado, ex-adventista, está toda bravinha. Porque o pastor removeu ela da igreja. Quem é o pastor para remover alguém? A igreja é soberana. A mulher adultera, fuma, vive uma vida promíscua e agora o pastor tem culpa dos seus pecados. O pastor diz que o pastor riscou o nome dela na igreja e ela não quer ver o pastor nem pintado de ouro. E se justifica atrás dos seus erros. Chega de mimimi. Eu falo com muito carinho, porque a mim Deus vai cobrar. Pastor Adriano, a igreja de Goiorê, você cuidou? Você disse a verdade? Eu tenho feito vista grossa para muita coisa nessa igreja, e eu sinto que eu preciso parar com isso. Mesmo que vocês achem que eu sou fanático, mesmo que vocês acham que não é certo, claro, se eu estiver errado, me prove. Mas do contrário, nós vamos começar a ter uma conversa de perto a partir de hoje. Por ter vista grossa na nossa igreja, as outras igrejas já caçoaram da gente. Isso eu ouvi hoje. Eu sei que se a gente for errar com os irmãos, que a gente erra pela misericórdia. Mas Deus, Ele tem um limite de tolerância. E a igreja também. Verso 20. O verso 20 é a coisa mais linda do Apocalipse. A igreja de Laodiceia é um bebezinho que um pai cuida com tanto carinho. Laodiceia é a menina dos olhos de Deus. E Deus, ele bate, mas ele passa a mão. Ele repreende, mas ele estende o carinho. Aqui é uma figura de um pai que quer trazer de volta o filho perdido. No verso 19 ele diz: eu repreendo e disciplino quantos amo, ser zeloso e volta. Zela com as coisas que eu te dei, com os princípios. Não zela com o mundo, zela com o princípio bíblico. Volta, sai dessa monidão. Para de frequentar a igreja por aliviar a consciência. Larga as porcarias. Querido, você que está entrando nessa igreja pela primeira vez, Deus tem um convite hoje para você.
Tome a decisão. E você que está vindo várias noites aqui, dá tempo e não tomou a decisão, fica adiando. Ah, pastor, depois. Ah, pastor, depois. Querido, seja zeloso com aquilo que Deus está te dando. No verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O interessante é que quando Jesus bate a porta, ele não para. E até hoje, não sei quantos anos você tem, mas Jesus tem batido, tem insistido. Ele é uma pessoa que não desiste de você. Não importa o que você fez, aonde você andou, Ele está batendo na porta. Mas você finge que não está ouvindo, finge que a mensagem não é para você. Até quando você vai ficar nisso? Vai esperar um momento que você vai ficar na doença para lembrar do Senhor? Vai esperar acontecer algo para depois sentir pena da sua vida, medo da sua vida e voltar? Até nesse momento Deus te aceita. Mas não espere acontecer isso. Não espere. É um convite. Jesus fala: eu estou do lado de fora, Laodiceia, eu quero estar aí dentro. Para a igreja de Filadélfia, Jesus ele abre uma porta. Para Laodiceia, é Laodiceia que fecha a porta. E nós ouvimos a voz de Deus e falamos: não, eu preciso arrumar a casa primeiro, Senhor. O Senhor, eu preciso arrumar a casa, está muito bagunçada. E vai tentar por esforço próprio, não consegue. Isso é uma artimanha de Satanás. Não pense que você vai melhorar, largar todos os vícios para depois ir para Jesus. Não acontece assim. Ouça a voz, não endureça o espírito, abra a porta, viva com Jesus e Ele vai arrancar os vícios, Ele vai arrancar todas as deficiências. É assim que funciona. Para de tentar com suas obras, você é nu. Entende isso? As tuas obras é como se fosse trapo de imundícias. Não é por você mesmo. Venha, aceite o convite. Beba da água da vida. Não existe água em outro lugar que sacie a tua sede. No verso 21, olha que humildade. Jesus diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Ele está dizendo que esse povo medíocre tem a possibilidade de vencer. Esse povo morno tem a possibilidade de vencer. Mas para isso tem que abrir a porta. Para isso tem que olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu sou cego, eu não vejo, mas o teu Espírito vai mostrar meus erros. Fala alto, Senhor, grita, que eu sou surdo também. Grita. O fato de sentar no trono é uma promessa linda. O capítulo 20 de Apocalipse diz que nós reinaremos com Cristo. Que privilégio. Eu acredito que é uma metáfora, porque é algo tão indigno para mim e para você sentar no trono de Jesus, sentar no trono de Deus o Pai. Que coisa maravilhosa. Deus vai pegar um morno, um pobre, um cego e um nu, e quando ele dizer: Senhor, eu quero receber o teu colírio, eu quero ver, Senhor, eu quero ser rico, mas do teu Santo Espírito, Ele vai pegar esse pobre, miserável, cego e nu e vai transformar numa testemunha fiel e verdadeira. Vai transformar em alguém que se compromete com a verdade. Não é aquele crente vem na igreja no sábado, no domingo, e durante a semana não é cristão. Está na hora da igreja dizer sim, sim, não, não. Eu queria apelar para vocês. Nós estamos terminando aqui a série, mas você precisa tomar a sua decisão. Eu estou falando para cada um de vocês. Membro batizado, toma vergonha na cara. Seja uma testemunha verdadeira e fiel, porque você assumiu um compromisso aqui, ó. E se um dia você receber o pastor, e o pastor for lá puxar a tua orelha, não fica de mimimi não. E não fica tacando, porque fulano faz também. Não fica de mimimi. Deus faz isso porque te ama. E se você, irmão, que está aqui vindo pela primeira vez, é uma mensagem dura, mas você sabe que remédio ruim é que faz efeito. Deus não está te prometendo riquezas, Deus não te promete
felicidade nessa terra, porque tudo é passageiro. Deus quer te provar nessa terra para te dar a eternidade no céu. Quantos têm o desejo de entregar a vida totalmente ao Senhor? Amém. Vamos orar. Nosso Deus, termina aqui uma série, mas inicia uma nova vida. Meu Deus, abençoe todos aqueles que já aceitaram o Senhor, mas que têm vivido como Laodiceia, frios, mornos. Senhor, aqueça a vida espiritual desses irmãos. E se for necessário trazer provas, que traga, meu Deus. Porque as provas nos deixam com ombros fortes e a fé fortalecida, meu Deus. E se tem aqui pessoas que se encaixam nos frios, pessoas que ainda não aceitaram o Senhor e que estão sentindo o calor do Teu Santo Espírito, meu Deus, aqueça o coração dessas pessoas. Que eles tomem a decisão de entregar a vida ao Senhor. Obrigado pelas decisões que foram feitas hoje. Nos abençoe. E que muito em breve, quando o Senhor voltar, que estejamos alegres e felizes, porque nós vamos com o Senhor. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.